Olá pessoal, sou a professora Amanda Laís. Vamos para mais uma aula de Biologia para o primeiro ano do ensino médio. Ainda estamos no módulo 2 do livro de vocês. A aula de hoje será a correção de uma atividade sobre enzimas, página 22. Quem por acaso já tiver nessa aula de correção e ainda não assistiu a aula de enzima, volta lá que essa videoaula é muito importante para que a gente possa entender os outros assuntos e que a gente tenha mais coerência na hora de a gente responder e corrigir a atividade, que é importante. Então, a atividade da página 22 do livro de vocês. É apenas a página 22. Antes de começar, vamos para uma pergunta simples. Mas o que são enzimas? Lembra essa palavra muito importante? As enzimas têm diversas funções. O que são enzimas? De onde ela vem? Lembrem que enzimas são proteínas, ok? Muito simples, esse assunto de proteína a gente já viu lá na frente. E as enzimas aqui vai ter função de acelerar uma reação química sem gastar energia. Então vamos começar então nossa correção? Vamos lá. Primeira questão. Verificou-se que entre as moléculas que formam a membrana plasmática das células epiteliais do intestino delgado, há algumas que reagem com disacarídeos. Lembra lá quando a gente viu os carboidratos? Que reagem com disacarídeos, transformando-os em monossacarídeo. Lembra que a gente viu? Ok? Di formado por duas moléculas e mono agora um. Então vai acontecer digestão aqui, quebra. Outras reagem com peptídeos curtos, produzindo aminoácidos. Reagem com proteínas e digerem, quebram, transformando em unidades menores chamadas aminoácidos. Esses dados permitem supor que esses componentes das membranas são inibidores enzimáticos que devem influenciar no pH dos alimentos. É bastante simples essa questão, gente. Leiam com atenção, ok? Esse assunto essa atividade está se remetendo a enzimas. Mas se for uma prova, uma atividade, vocês vão ter que parar para interpretar, ok? Por isso que eu sempre marco aqui para vocês, ó. Tentem fazer isso também na atividade de vocês, no livro de vocês, ok? São catalisadores e devem ser lipídios. Até aqui estaria interessante, são catalisadores, ok? Mas lipídios, não. Só tem função estrutural e podem ser proteínas e lipídios. E aí? Será que lipídios entra nesse processo também? Eu acho que não. Tem função enzimática e devem ser o quê? Proteínas. Eu já comecei a correção da atividade com o título explicando o que seriam as enzimas. As enzimas são proteínas. Aqui a última questão, a letra E, que não tem relação, a gente já praticamente achou a resposta certa. Não tem função estrutural e são carboidratos. Nunca. Carboidrato vai fazer digestão de carboidrato, de proteína? Não. Então vamos lá? Ver a alternativa correta? A letra D. Vamos para a próxima questão, segunda questão. Considere as afirmações abaixo relativas às enzimas. Quais dessas alternativas aí têm relação com enzimas? Vamos lá. São proteínas com funções catalisadoras? Item 1. E aí? Lembra que a gente viu lá na alternativa anterior que eu disse que a parte catalisadora estariam certas? Lembra que eu disse que enzimas são proteínas? Então, o item 1 está verdadeiro. Vamos lá. Cada enzima pode atuar quimicamente em diferentes substratos. Lembra que quando a gente viu o assunto de chave e fechadura, lembra daquela palavra que eu disse para vocês? O que seria um chave e fechadura? O que vai acontecer na situação chave e fechadura? Quando eu tenho uma fechadura, o que a gente deve ter para abrir apenas uma chave? Isso quer dizer que uma enzima ela vai atuar exatamente sobre um substrato. Não existe vários. Ela é específica. Então, essa alternativa está errada. Letra D. Item 3, desculpa. Continuam quimicamente intacta após a reação. Então, depois que ela é utilizada, ela volta ao seu processo original, à sua forma original. Ela não se digere, ela não se degrada. Sim.
ela acelera uma reação química e volta a ser o que ela era antes. Então, verdade também. 4. Não se alteram com a modificação de temperatura. Lembra quando a gente viu lá desnaturação enzimática? Lembra que a temperatura é o principal fator na qual ela desnaturam e não voltam mais ao seu formato tridimensional? Essa alternativa também está errada. Então, apenas temos a alternativa certa aqui, o item 1 e o item 3. A alternativa verdadeira, então, é a letra A. Vamos, então, para a nossa terceira questão, que é um gráfico, né? Bem legal. O gráfico abaixo mostra a correlação entre a atividade enzimática e a temperatura. Lembrem que a temperatura está sendo marcada aqui, ó. Tudo isso aqui. Sempre que tiver um gráfico, vocês precisam observar onde é que estão as unidades, ok? Aqui está se remetendo à atividade enzimática. Então, à medida que aumenta aqui, as enzimas estão funcionando de forma mais acelerada. À medida que aumenta a temperatura, a gente vai observando em relação ao gráfico. Então, vamos lá. O gráfico abaixo mostra a correlação entre a atividade enzimática e a temperatura, o que indica o ponto assinalado pela seta. Esse ponto a gente chama aqui de ponto ótimo. Passou disso aqui, já tem um decréscimo, quer dizer, a temperatura aumenta e a atividade enzimática diminui. Gente, é só uma leitura do gráfico, é só observar. O que acontece com as enzimas a partir desse ponto? Depois desse ponto, ela faz o quê? Acontece o quê com ela? Lembrem da desnaturação enzimática. Então, vai acontecer a desnaturação enzimática. Eu coloquei aqui a resposta para vocês, ok? Bem longa, né? A resposta, mas é muito simples. Eu coloquei aqui para vocês, ó. O ponto definido pela seta indica a temperatura ideal para a atividade da enzima. A partir desse ponto, a atividade enzimática vai diminuindo à medida que a temperatura aumenta, até cessar completamente, ou seja, até a enzima estar desnaturada, em consequência das altas temperaturas. Lembrem que a desnaturação por temperatura não acontece a reversão, ela não volta ao que era antes. Seu formato tridimensional desaparece. Ela vai adquirir um outro formato e perde a função. Mas quando eu falo de pH, lembrem que a diferença de concentração de níveis de acidez aí, ela pode voltar ao normal. Eu comentei com vocês lá na videoaula sobre enzimas, que vamos supor que uma enzima que está na boca com pH básico tem sua função ótima, é como se ela estivesse aqui. Quando eu degluto a comida, essa enzima vai para o estômago e lá é ácido, então ela não vai ter mais o seu funcionamento, vai perder sua função. Porém, lá no intestino, volta a ser básico, então ela volta à sua atividade natural, ok? Eu espero que estejam entendendo esse assunto, que ele é muito simples, ok? Vamos lá. Quarta e última questão, uma questão do Enem, bem legal, né? Vamos lá. Ó, o milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira ou 1 ou 2 dias depois de colhido não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos seus carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Número 1. Descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. Lembrem que aqui eu tenho alta temperatura, ok? Depois vai ser feito o quê? Resfriar em água corrente. Terceiro, conservá-lo na geladeira. Para que utilizar esse processo? Para que se mantenha o sabor adocicado do milho verde. Por isso é importante grifar, para a gente não precisar ler várias vezes. A preservação do sabor original do milho verde, pelo procedimento descrito, pode ser explicado pelo seguinte argumento. Então, por que esses processos fazem o milho verde continuar com sabor doce? Quer dizer que o choque térmico converte as proteínas do milho em amido, proteína ser convertida em amido. Eu não entendi. Lembrem que amido é um polissacarídeo. Então, não seria proteína, poderia ser um outro carboidrato, ok? Amido até a saturação.
O milho saturado ocupa o lugar do amido, que seria formado espontaneamente. Gente, aqui é só blá blá blá, ok? Vamos lá. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam. O que é impermeabilizar? É como se criasse uma capinha protetora. Impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão, quer dizer, a troca de oxigênio e a oxidação da glicose. Gente, não tem condição, ok? O próprio grão do milho já tem aquela estrutura ali que já confere uma certa proteção ao grão, ok? Não seria essa função aqui de troca, não, de gases aqui, não. Letra C. As enzimas responsáveis, pela conservação desses carboidratos em amido são desnaturados. As enzimas que vão fazer a transformação do açúcar em amido são desnaturados. O que é a desnaturação? Perde a função. E o que causou essa desnaturação? Água fervente, pelo tratamento de água quente. Ok? Vamos lá. Letra D. Micro-organismos que retirarem nutrientes dos grãos. Quer dizer que os micro-organismos vão tirar os nutrientes do grão. Convertem esses carboidratos em amido. Será que são os micro-organismos que vão converter isso em amido? Não. O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução no qual ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. Gente, já achamos a alternativa correta, né? A alternativa correta, letra C, ok? Antes de terminar nossa aula, eu vou explicar para vocês como vai ser a nossa próxima videoaula, ok? A nossa próxima videoaula, gente, eu vou precisar que vocês realizem um mapa mental, aqueles mapas de conceito, usando a página do livro de vocês, página 22 e página 23 do livro de vocês. É bem curto o assunto, ok? Eu quero que vocês tenham esse primeiro contato com esse assunto, o metabolismo celular. Então, vamos fazer lá sobre o assunto metabolismo celular, que está na página 22, fala lá sobre catabolismo, anabolismo, o que é lísio, o que é síntese. Vão lá explicando isso no mapa mental. Eu quero que vocês coloquem no mapa mental também o assunto, a molécula de ATP. O que seria esse ATP? É muito simples o resumo que vocês podem colocar lá no mapa mental de vocês. E aí tem um gráficozinho, vocês podem tentar fazer esse gráfico. Lembrem que o mapa mental, quanto mais detalhado em desenho, em coisa simplificada, melhor. Lembra lá o ATP, essa sigla ATP quer dizer adenosina trifosfato. A gente vai ver muito isso aí. E também fazer o mapa mental ainda, viu? Vocês podem fazer o mapa mental com esse conjunto, não precisa ser separadamente não. Caso queira fazer separado, não tem problema. Os processos energéticos, eu ia falar um pouquinho bem resumidinho, bem simples. O que seria a fotossíntese, o que seria a fermentação e a quimiossíntese. Bem simples, lá no livro de vocês, até a página 23. Não é para incluir no mapa mental de vocês a respiração celular aeróbia. Não é para incluir, ok? Vão parar lá, os processos energéticos. Essa será a atividade para a próxima aula de vocês. Eu quero que vocês tenham esse primeiro contato com esse assunto para a gente prosseguir com o assunto, que agora vai ser um assunto bem gostoso, ok? Da aula de biologia. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um cheiro para todos e até a próxima aula.